Claudevane, grande abraço, Claudevane. Aí, estamos recebendo a Laís, a nossa convidada de hoje. Já malhou hoje, Laís? Já, hoje foi cedinho, igual É você isso faz. aí. A Laís é dessa turma que coloca o tênis, hein? Eu quero ver. E aí, quem já colocou o tênis hoje? Me conta aí. O Paulinho tá chegando também, que coisa boa. A Nete lá do Rio. Olha, hoje eu quero ver recorde de coraçõezinhos, porque eu tô precisando de muita energia. Hoje foi um dia muito cheio, muito cheio. Acordei 6:30 da manhã, Laís, para colocar o tênis e já fazer minha malhação. Hoje é um dia histórico, histórico para o Instituto Z1. Eu quero até registrar aqui com vocês. Nós temos a primeira aula do nosso programa Vamos Juntos. E vocês que estão com a gente todo dia sabem como foi construído esse programa. Esse programa já é fruto do movimento que nós criamos lá no início do isolamento, quando nós falamos assim, nós vamos vencer a inércia, nós vamos continuar em movimento. E esse movimento virou live todo dia, virou comunicação, virou como ser promovido, virou movimento na carreira, na vida das pessoas e construindo, junto com todos vocês que estão sempre com a gente, nós construímos esse programa. Vamos juntos, vamos juntos. Nós começamos hoje o primeiro módulo de 4 módulos que vão acontecer durante todo o mês de durante o mês de maio. E é uma satisfação muito grande, gente, porque vocês que estão acompanhando, que me conhecem, sabem, sem paixão não vai. E eu faço as coisas com coração, com paixão, com a participação das pessoas. É isso que faz valer a pena. É isso que faz a gente acordar cedo com disposição. Meu amigo João Eudes, que bom que você está com a gente, João Eudes. Bom, Laís, hoje o nosso tema é disposição. Disposição. Corpo e mente fazem parte de um mesmo sistema e nós todos sabemos que o fortalecimento do corpo fortalece a mente e uma mente fortalecida é a mente que tem disposição e tem clareza em relação ao que quer. É mais ou menos isso, Laís? Boa noite a todos. Estou muito lisonjeada de estar aqui hoje à noite. É um prazer compartilhar aqui com vocês. Essas lives têm servido primeiramente muito para mim. Também estou super movimentada desde que essa quarentena começou. Minha rotina mudou totalmente, porque eu atendi de forma presencial. Então, acaba que esses bate-papos aqui me ajudaram muito a me manter com a mente forte para não deixar o corpo se abater, né? Porque realmente não tem como. Uma coisa leva a outra. E o corpo, de forma ativa, mantém o nosso mental muito fortalecido também, com certeza. Laís, você já deve ter passado muitas e muitas vezes pela experiência de alguém que estava sedentário, sem movimento, quieto dentro de casa, te chamar e falar assim, Laís, eu quero fazer um treinamento, eu quero me colocar em movimento. Quando isso acontece, o que você percebe de mudança na pessoa a partir do momento que ela toma essa atitude? Olha, eu comecei a refletir um pouco aqui, já vem direto as carinhas aqui na minha mente dos meus alunos queridos, tem alguns aqui nos ouvindo, que o que eu percebo primeiramente, quando a pessoa se propõe a começar e eu percebo a disciplina, eu falo, então essa daí estava querendo de verdade mesmo, que eu não preciso nem de insistir. O primeiro passo ela já deu, que foi buscar ajuda profissional para começar. E aí, com o passar dos treinos, das aulas, o que eu mais percebo que quando a pessoa quer de verdade, ela vê mudança em todas as áreas da vida, no dia a dia. Ela começa a perceber um sono melhor, ela começa a perceber que ela consegue sim mudar a alimentação quando ela quiser, porque é ela que manda, a comida não manda nela. E principalmente que a gente percebe um corpo fortalecido, que consegue fazer as atividades diárias, consegue ir para a luta lá no trabalho, ter mais disposição na hora de trabalhar, ter também saúde nas atividades diárias comuns que a gente tem dentro de casa, né? São os primeiros benefícios que a gente consegue ver
quando alguém inicia atividade física de forma disciplinada. Olha, vocês estão percebendo, gente, como a conexão em relação à clareza de objetivos, a se colocar em movimento, a ter disposição para fazer. Vocês estão percebendo que o quanto tem a ver o cuidado com o corpo, com a alimentação saudável, para que você tenha disposição. Disposição. Exatamente. Essa Eu é a falo, palavra principal. eu venho falando, Laís, todo dia sobre isso aqui. Às vezes a pessoa até tem clareza em relação ao que ela quer, mas aí ela começa a procrastinar e não sabe o motivo. Um dos motivos pode ser essa questão de não cuidar do corpo e aí amanhecer sonolento, amanhecer com aquele corpo pesado. É mais ou menos isso? Você percebe isso nas pessoas nessa área que você atua? Com certeza. E a gente observa muito quando chega do final de semana, né? Que no final de semana todo mundo quer dar uma relaxada e tal, come, toma uma cervejinha, aí chega na segunda-feira, o corpo não responde. Fala, Laís, parece que eu nunca treinei na vida, o que está acontecendo? Aí eu não preciso nem de lembrar. Falei, poxa, você dormiu mais tarde, foi relaxar tomando o seu vinho, sua cerveja, comeu o que você gosta, e aí o corpo reage a isso. Quando deixando a gente mais sonolento, com menos disposição. Só que quando a gente vence a segunda-feira, parece que a semana flui, não é verdade? Porque aí você não vai ficar procrastinando, deixando sempre para amanhã. Porque você já sabe, falou assim, não, é só eu vencer a segunda-feira que eu sei que o negócio acontece. E a gente observa também que se você tem uma vida desorganizada em todas as outras áreas, se na sua casa não tem uma rotina que é importante para você se manter saudável, se na sua profissão você não tem uma rotina, não sabe onde você quer chegar, como é que você vai conseguir começar o exercício? E da mesma forma, o contrário, a hora que você começa a organizar as outras áreas, parece que soa um alarme falando assim, e o corpo? Que dia que você vai começar? Né? Assim não dá para ficar. Uma coisa vai levando a outra. Laís, você, com certeza, ao escolher essa profissão de ser personal trainer, de cuidar da saúde das pessoas, eu quero trazer uma questão que o John Grinder trabalha com a gente, que somos treinadores mentorados por ele. John Grinder, o criador da PNL, da Programação Neurolinguística, ele fala que se não pratica, não pode ser treinador. Se não pratica, não pode ser treinador. De que forma você mantém a congruência em relação a isso? Eu percebo isso de forma assim muito real na minha vida, porque eu também sou ser humano e tenho altos e baixos. Então tem fase que eu tô muito empolgada, treino, posto aqui no Instagram para todo mundo, gosto de mostrar a minha alimentação, mas nem todo dia ele é 100%. Mas eu faço aquele melhor naquele dia. E o que eu já percebi é que se eu escutar aquela vozinha falando aqui na minha mente para eu não fazer hoje, amanhã vai ser muito mais difícil. Então eu já incorporei, porque eu falei, como que eu chego para dar aula 6 horas da manhã para o meu aluno, se eu não vou ter, como se diz, a minha palavra não vai ter verdade se eu não for no meu horário que eu me programei, que geralmente eu vou todos os dias no horário do almoço. Como que eu vou pedir a ele um compromisso que eu não tenho comigo mesma, né? E eu sou muito sincera, meus alunos sabem disso, que quando eu dou umas escapulidas, eu sou a primeira a falar a verdade, eu não fico vivendo assim, falando para eles uma coisa e vivendo outra, que eu acho que isso aí, eu não consigo me conectar com eles se eu fizer isso. Passo verdade, falo, ó, tem hora que é difícil, mas você já percebeu que se você conseguir fazer a primeira vez, a segunda já vai mais fácil? Então, assim sou eu com a minha atividade física. Eu busquei um horário que desse certo na minha rotina para eu não falhar. Isso é o horário do almoço. Agora, na quarentena, continua sendo um horário do almoço um pouco mais cedo, mas a hora que dá um... Hoje, por exemplo, eu fui de manhã, porque eu sabia que no horário do almoço não daria. Mas eu gosto de trazer para eles o real, porque é tão difícil para mim quanto é para eles. Mas se a gente decide e incorpora a rotina, que é o que eu percebo em 90% das pessoas que eu atendo hoje, elas já incorporaram na rotina o exercício. Então, não preciso nem de mandar mensagem mais. O horário comigo já está marcado.
Agora eu tô ligando pelo celular aqui, né? Faço uma chamada de vídeo, a pessoa já tá pronta, com o espaço pronto. O dia rende depois que a gente cumpre esse compromisso com a gente mesmo, né? É isso aí. Como diria Zé Humberto, primeiro coloca o tênis. A partir do momento que você incorpora isso, que a sua mente incorpora esse modelo mental, o colocar o tênis passa a ser automático. Essa vozinha que a Exatamente. Laís falou, ela vai ficando mais fraquinha a cada dia, até ela nem existir mais. Laís, eu queria te perguntar uma coisa. O que te levou a escolher essa profissão? A gente sabe que você é uma profissional de sucesso no que você faz hoje. Como é que você foi para essa área e qual seria o segredo desse sucesso? Olha, se eu for voltar um pouquinho no tempo aqui, eu iria falar que a minha irmã mais velha me influenciou. Eu não sabia por que eu queria, não, mas eu via ela fazendo o curso de educação física e parecia que eu gostava. Demorei um pouco a ter certeza. E durante o curso, eu tive experiências em todas as áreas da educação física, que eu pude experimentar na prática para ver se era aquilo que eu gostava. E por conta disso, por eu ter experimentado, quando eu me formei, eu já tinha um caminho direto que foi o que eu me identifiquei mais, que foi com o personal trainer, com a musculação. Um profissional que marcou muito essa minha escolha foi o professor Carlos Pinho, que é o seu treinador, né? Eu tive a oportunidade de aprender muito com ele e foi ele que me passou essa paixão por cuidar do outro, por olhar o outro de uma outra maneira. Cuidar do outro. E eu percebi muito nesse período que eu experimentei, só que eu ainda não tinha que fazer a escolha de qual área que eu iria seguir, que ele me falava muito assim, para eu me colocar no lugar do outro que não gosta de fazer exercício, sobre o que ele gostaria de conversar durante o exercício para tirar ele daquela sensação ruim que é o exercício para ele, né? Então, eu tive essa oportunidade de, durante a minha graduação, eu ter essa experiência, mas depois que eu me formei, que eu vi que agora a vida adulta estava batendo na porta, que eu tinha que resolver mesmo o que eu queria, eu percebi que não dava para ser amador em nada. Ou eu era profissional ou eu mudava de área. E aí Uhum. foi onde eu tive um divisor de águas, que foi quando eu decidi ser personal trainer de uma maneira profissional, buscar me profissionalizar naquilo e não ficar só no plano das ideias. E o fato de eu me conectar muito forte com as pessoas na aula presencial, o personal tem essa... Eu falo que é essa grande oportunidade, que é de conhecer pessoas verdadeiramente, porque você fica ali uma hora, igual a gente está aqui, tete a tete com a pessoa, né? E ali, se você não se conecta com a Uhum. pessoa, não rola, o negócio não flui. E foi onde eu fui tendo essas experiências profissionais que me fizeram crescer primeiro como pessoa, que aí que eu fui fortalecendo mais ainda que eu tinha feito a escolha certa da minha profissão, que eu pude crescer profissionalmente. Eu acho que Uhum. esse passo a mais que eu dei só foi possível na minha profissão quando eu me tornei uma pessoa melhor, quando eu me conheci melhor, quando eu entendi da onde que vinha essa vontade de cuidar do outro, por que eu escolhi a educação física, para me estar perto das pessoas mesmo, que eu gosto de cuidar, gosto de ouvir. Às vezes, agora eu estou aprendendo a falar mais, mas às vezes eu falo pouco, mas gosto de ouvir mais. Então, eu me encontrei na minha vida profissional nesse sentido. Quando eu me conheci as minhas qualidades, com que eu tenho mais facilidade de fazer, né? A gente vai se percebendo melhor ao longo dos anos aí de profissão. Eu tô te ouvindo aqui e pensando, e eu sei que você já estudou coach, já fez processo de coach, e já estudou PNL, já é practitioner de PNL do Instituto Z1. De que forma esses conhecimentos e essas vivências te ajudam e te ajudaram na sua profissão, nessa conexão com as pessoas? Eu acho que foi muito nessa parte de silenciar o mundo um pouco e começar a voltar mais para mim, porque aí eu comecei a valorizar mais o que o outro estava me entregando, porque eu já sabia o que se passava aqui e consegui me abrir para o outro, porque às vezes a gente chega perto de uma pessoa e cria certos preconceitos ou não entende que aquela
aquela sensação ruim que está entre vocês vem mais de você do que do outro, e aí você não consegue se entregar nem entender ele. Eu trabalho muito com pessoas que têm dor. E eu ainda sou uma pessoa jovem que não sinto muitas dores. Como é que eu vou compreender o mundo de uma pessoa que já viveu muitos anos, que sente dor crônica? Como é que eu vou me colocar diante dela, sendo que eu não passo por isso? Mas é aí onde a gente... É a empatia de se colocar no lugar mesmo, essa conexão, mas permitindo que o outro fale o que ele está sentindo, né? Porque se eu bloquear isso daí e só for lá dar minha aula, nada acontece, eu não vou conseguir ajudar ele e muito menos eu vou ser ajudada por qualquer coisa que ele me falar, né? Eu acho que está muito nesse autoconhecimento, que aí a gente consegue se permitir viver muita coisa. Gente, olha quanta coisa interessante a Laís está nos trazendo aqui, que serve para todos nós na profissão que a gente exerce. Eu estou vendo que a Janete está aqui, a Janete é psicóloga, eu estou vendo muita gente da Caixa Seguradora, da UIS, da própria Caixa, do Banco do Brasil. Então, a Laís está trazendo uma experiência muito boa do autoconhecimento de dentro para fora, se conectar com as pessoas. Se conectando com as pessoas, tudo vai fluir melhor. E aí, Laís, eu vou te perguntar, até porque eu gosto muito disso. Quando você se doa, como é que é? A gente se sente gratificado quando você vê o outro usufruindo daquilo que você está procurando levar para ele? Ou para Demais, eu ela? acho que não tem sensação melhor, na verdade, que eu tenho até nesses dias feito umas anotações aqui que se chama emocionário. Eu me coloquei essa tarefa. Todo final do período eu tenho que anotar o que eu estou sentindo. E eu comecei a reparar ali que já tem uns 3 dias que termina amanhã, a hora que eu termino meus atendimentos, que eu vou escrever lá o que está se passando por aqui. E eu tenho sentido muita gratificação, sabe? Uma sensação de dever cumprido. Olha o que a eu Laís está programei falando no dia aí, que a anterior para gente fala entregar para a muito aqui, viu, pessoa. Laís? Que eu me programo sempre no dia anterior o meu atendimento do dia seguinte. E a hora que termina a aula, que a pessoa fala assim, nossa, estou me sentindo ótima, agora é só eu ir trabalhar, ainda bem que eu consegui fazer. E até o semblante, às vezes a pessoa não fala nada, mas aquela sensação boa, que só de você olhar para a pessoa, você percebe, fala assim, nossa, ainda bem que quando eu liguei esse celular aqui, eu esqueci do meu mundo aqui e foquei só no que eu queria entregar para a pessoa. E valeu muito a pena. Eu tenho escrito lá no meu emocionário justamente essa sensação de me sentindo tranquila, de que o meu melhor eu dei naquele momento para a pessoa e foi recíproco. Laís, você está dizendo, deixa eu ver se eu entendi, você está dizendo que a gente se realiza, a gente que exerce uma profissão com paixão, entregando ao outro, a gente se realiza com a satisfação e com os resultados do outro? É mais ou menos isso? É exatamente isso. Acho que essa é a resposta se você está sendo bem-sucedido ou não. É como o outro te enxerga, né? Como que ele recebe o que você tem feito. Porque eu acho que o trabalho, ele está muito ligado ao que você faz para o outro, não só para si, né? E principalmente o meu trabalho, ele é medido no outro e não em mim. Você só vai saber se eu sou uma boa personal olhando para os meus alunos, escutando o que eles têm para falar, para vivenciar, né? E não a respeito do que eu falo, e sim a respeito deles. Então, acho que está muito ligado a isso. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, de reveladora. De onde vem esse sobrenome Pereira e como é que foi as suas experiências em processo de coaching? Bom, para quem não sabe, não sei se a carinha aqui está entregando, mas eu sou a 3ª filha do meu pai. É meu pai, né? Agora soltou. Tava difícil para ficar falando Zé aqui, viu? A gente esperou para o final para a gente contar isso para vocês.
Mas o meu pai, ele tem uma importância muito grande na minha realização profissional, porque foi ele que me conduziu para ter essa certeza que eu tenho hoje de que eu escolhi a profissão certa, de que hoje eu consigo me considerar uma profissional de educação física, né, e não uma amadora. Mas ele fez isso de uma forma tão sutil, eu já vi ele contando aqui essa história e realmente, pai, você falou as palavras certas, foi de forma sutil, porque ele nunca veio colocando de forma autoritária. Foi sempre com perguntas questionadoras para saber o que se passava aqui na minha mente, no meu coração, para saber qual que era o meu sonho, o meu desejo de vida. Porque o sucesso, ele foi conquistando também, igual eu vejo hoje. Meu pai é o meu ídolo por isso, porque ele foi conquistando aos poucos. E era isso que eu queria escrever na minha história também. E eu tenho orgulho dela por isso. Porque eu comecei pequenininha e a experiência foi me dando mais graduações dentro da minha profissão. Hoje eu tenho 10 anos de formada e tenho orgulho da minha história também. E o processo de coaching foi decisivo para eu ter certeza de que era isso que eu queria, para eu conseguir me entregar de forma completa. Porque, às vezes, a gente, durante essa trajetória, eu fiquei em dúvida porque eu não sabia se eu era competente. Olha isso, eu não sabia que se eu sou competente, né? Agora que eu falei, eu comecei a analisar. Falei, como que eu não... Como é que eu ia medir isso? Meu pai chegava e falava assim, mas você não sabe sobre isso? Sobre aquilo? Me indagava sobre alguns temas e me colocava para falar o meu conhecimento, que estava tudo aqui dentro, e eu não sabia que estava, que eu não sabia que eu tinha essas capacidades. E o processo de coaching foi decisivo para mim nesse ponto. De eu reconhecer que eu sou capaz, que eu tenho essas capacidades dentro de mim. E a PNL veio como a cereja do bolo que eu precisava, que eu sempre comentava assim, que nos meus atendimentos faltava algo mais para eu entregar, né, pai? E ele falava, você tem que fazer o practitioner, que esse curso vai mudar a sua forma de ver o seu cliente. Foi isso que mudou. Tudo isso que eu falei para vocês aqui hoje, com essa clareza, foi depois da PNL, porque você deixa de ver o outro de uma forma fechada, você consegue ver a essência da pessoa. E na minha profissão isso é fundamental, saber como lidar com cada um. Eu não posso lidar com todos da mesma maneira, cada um tem a sua característica, né? Isso me enriqueceu muito, tanto quanto pessoa, e por isso que eu tô aprendendo a falar assim, igual ele, bem e tal. Tô chegando lá, a gente vai treinando para ficar boa igual ele. Mas também para contribuir mais com o outro, que eu acho que meu pai me ensinou muito isso na vida. Que principalmente na parte profissional, que ele troca muito aqui com vocês as experiências, que a gente conquista, não clientes, como na minha área, mas a gente conquista amigos, amizades verdadeiras, porque você se entrega como um todo para as pessoas, né? E faz questão de estar com as pessoas, não é simplesmente uma relação interpessoal, é emocional mesmo com cada um, né? Tem um significado as pessoas para nós. E ele me ensinou muito isso. Eu tenho muita gratidão por ter esse privilégio de ter um coach que é pai. Já pensou? As pessoas devem estar curiosas, Laís. Eu vou te perguntar para você, na sua visão, fazer o comentário. Como é que funciona esse negócio do pai e do coach ser a mesma pessoa? Uai, para você eu acho que é fácil, pai. Não sei. Essa é a minha visão. Porque você consegue não interferir de forma autoritária. Porque às vezes quando a gente pensa em pai e mãe, pensa em uma ordem, né? Vou te dar uma ordem aqui agora para você cumprir. E o que eu vejo na nossa família em si, tanto comigo, com os meus irmãos, é esse direcionamento, a experiência do pai colocada em palavras de coach, que eu acho que são palavras de sabedoria no sentido de conduzir e não de ordenar, né? Que talvez quando a gente pensa em pai, a gente pensa muito em não, vai por aqui, que aqui é melhor porque eu fiz assim. Mas e se o seu filho fizer de outra maneira e der certo? E aí, né? Então, acho que essa visão do coach vem muito para
para esse olhar mais amplo de que tem outras opções, não precisa ser exatamente como eu vivi, que você vai ter que viver para ter sucesso. É só um caminho, né? A Érica está falando que já já tem que chamar a ambulância para acudir a emoção do pai. Laís, nós já estamos indo para o final da nossa conversa. Como eu sempre digo, dá vontade de ficar conversando até tarde com tanta gente compartilhando emoções e comentários com a gente, coraçõezinhos. Resumindo, muito do que nós falamos aqui hoje, essa questão da pessoa se colocar em movimento, é mais difícil começar? Como é que é? É mais difícil começar do que manter? O que você percebe nas pessoas a partir do momento que, de repente, elas tomam a atitude e começam? Olha, pelo universo que eu vivo aqui dos meus alunos, o que eu percebo é a dificuldade em começar. Porque depois que você começa com essa certeza do que você quer, de que incorporar o exercício na sua vida vai ser essencial para a sua saúde física, o negócio flui e eu não percebo tanta dificuldade em manter. Desde que o primeiro passo de querer seja feito de dentro para fora. É a pessoa que tem que querer, não adianta ninguém mandar. Não adianta a mãe mandar, o filho mandar, eu ficar ligando lá, vamos, pelo amor de Deus, vamos. Não adianta. Tem que ser um querer forte. Você tem que achar uma motivação sua que vai te fazer começar. Se você começa, a chance de você parar é bem menor. Primeiro passo que a gente já comentou em tudo, né? Se colocar em movimento. Foi a primeira vez, fica mais fácil nos próximos. Não quer dizer que todo dia vai ser fácil demais. Porque nos primeiros dias a gente tem que lutar contra o sono, a preguiça. Mas primeiro calça o tênis da atitude. Então, a primeira atitude é, não, eu já me propus a começar, agora eu não vou parar mais, né? Até você encaixar, eu falo ali, que o processo, ele às vezes patina um pouquinho, até você saber qual o melhor horário que o exercício encaixa na sua rotina, qual a melhor localização, se é fazer em casa, se é fazer na academia do prédio, ou se é ir até a academia. O que funciona melhor para você? Qual horário que encaixa na sua rotina? Você fechou isso daí, não tem como dar errado. Não tem como parar mais. É isso aí. Muito bom, Laís. Hoje nós temos, como eu disse, eu estou aqui com o coração cheio de uma certa ansiedade, expectativa para a nossa primeira aula do Vamos Juntos, que vai começar agora às 20h30. Às 20h30 nos encontramos. E eu quero, finalizando o nosso encontro de hoje, dizer da minha satisfação, da minha felicidade de ter os filhos que eu tenho, a Lísia, o Fábio, a Laís e a Júlia. A Júlia, por exemplo, que é a caçulinha da família, foi trabalhar em São Paulo e nós ficamos, né, Laís, com o coração doendo aí, mas demos todo apoio, eu e Madalena demos todo apoio para ela descobrir o mundo dela, ter a experiência de vida dela, se realizando, fazendo algo que ela gosta, que ela, de repente, escolheu para a vida dela. E o nosso papel como pai e mãe, a gente tem muito claro, é dar o apoio e dar a sustentação. E aí cada um vai pegando musculatura e vai seguindo seus caminhos. Exatamente. Então, eu queria também aproveitar a oportunidade de ter a Laís aqui para dizer para todos vocês da coerência, da congruência. Se você é uma pessoa dentro de casa ou no seu trabalho é outra pessoa na hora de falar, aí não vai valer a pena. Tudo tem que ser verdadeiro e vir de dentro. Eu sempre falo, quando é verdadeiro e vem de dentro, a gente passa isso para as pessoas. E as pessoas recebem, nos abraçam e traz tudo de volta em dobro para a gente. Não é isso, Laís? Para dar um tchau para todo mundo? Vou deixar aqui para vocês, então, a reflexão de que organiza a casa aí. Arruma a rotina de vocês, que com certeza cabe
40 minutos de treino, no mínimo 2 vezes por semana. Eu tenho certeza que cabe, que é o que meu pai acabou de falar. Se você tem coerência nas outras áreas, o físico tem que ter coerência também. E um dos suportes da nossa saúde física é o exercício, é uma boa alimentação. Então, já programa hoje o seu dia de amanhã e começa logo, dá o primeiro passo, né? É isso aí. Laís, faz a sua propaganda aí. @Laís com Z Pereira, como é que é? Isso, @Laís Pereira Personal. Eu moro em Goiânia, mas também tenho produtos que podem alcançar você em qualquer cidade que você estiver. Eu trabalho de forma online também, através de consultoria, de aula online. Estou aqui para ajudar vocês a aliviar muitas dores. Trabalho muito nessa parte de qualidade de vida mesmo, para você que sofre aí com dores na coluna, nesse home office. Tem que exercitar, senão a coluna não aguenta, hein? Pode me procurar lá pelo meu Instagram, vou ter um prazer em atender vocês e explicar melhor como é que funciona o meu trabalho. É isso aí. Eu quero agradecer mais uma vez, como todos os dias eu faço, gratidão por cada um de vocês estarem com a gente, acreditando na nossa mensagem, entrando em movimento junto com a gente. Jamais me cansarei de agradecer a todos e a cada um de vocês por estarem junto com a gente, acreditando nessa mensagem nossa, que é a melhor possível para que você esteja sempre em movimento junto com a gente. Não é isso? Beijo, Laís, beijo para todo mundo. Tchau. Tchau, gente.